Olá, galera! Vamos para mais uma semana de aula e agora vamos ver um pouco sobre a Revolução Industrial, né? Vimos então aí um pouco sobre a Revolução Francesa, falamos um pouco sobre os girondinos, jacobinos, né? O processo então que se deu de uma forma árdua, do terror, e muita gente morreu, muita gente então sofreu com a Guerra Civil Francesa. Napoleão acaba assumindo o poder ali. Depois Napoleão é preso, ele acaba então saindo, fugindo, volta para o governo de 100 dias, depois ele não volta mais, acaba sendo preso lá embaixo na ilha de Santa Helena, na África, onde logo depois acaba morrendo solitário lá. E a França agora passa por tempos diferentes, começa a surgir uma ideia mais democrática, mais republicana, mas que ainda com muitos conflitos. Os partidos políticos, falamos aí um pouco sobre a ideia de esquerda e direita que vem desse período, né? E agora, nesse mesmo período aí, ainda do século XVIII, está acontecendo na Inglaterra, o que a gente chama de Grã-Bretanha hoje, ou Reino Unido. Então lá na Inglaterra está acontecendo uma outra revolução, uma revolução industrial. Então ele estava mais à frente, né? Ele já tinha acontecido no século XVI, então a sua revolução ali chamada Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, ou Revolução Inglesa, né, onde o rei dividiu o seu poder com a burguesia. Então essa burguesia já tinha um acúmulo de capital muito bom aí para esse período. Foi um reino muito forte, se tornou um reino muito poderoso na Europa, até por sair na frente dos outros, enquanto outros reis absolutistas resistiam ali à luta em dividir o poder com o povo, com a burguesia. Na Inglaterra houve uma resistência, mas foi muito menor, por isso que é chamado de Revolução Gloriosa ou Revolução Puritana, porque foi muito rápido e automaticamente ali o rei divide esse poder e essa burguesia, esses comerciantes agora começam a enriquecer aí nesse processo. Então o absolutismo começa a cair por terra na Europa e começa a surgir aí as monarquias parlamentares, em outros lugares democracia, mas já começa a surgir outro parlamentarismo, monarquia parlamentar, então já começa a surgir aí umas novas formas, então, já deixando de ser reinos e já começando com uma ideia de formar países, né, estados poderosos aí como país. Então a Revolução Industrial, século XVIII. Coisas importantes para o vestibular, que o pessoal falha muito, e eu ouço falar muito, o pessoal erra demais aí, sobre a Revolução Industrial. Primeira coisa, a Revolução ela não foi feita para substituir o homem, fazer a substituição do homem com a máquina. Não é esse o foco da Revolução. Isso começa a acontecer a partir da segunda para a terceira, e é uma discussão até os dias atuais, né? Ainda que essa ideia se fortalece principalmente da segunda para a terceira, e a gente se fortalece aí, ou até os dias atuais ainda existem discussões sobre isso, muito sérias, porque a gente quer ficar na profissão até morrer. Algumas profissões não tem mais jeito, o mundo desenvolve demais, a ciência desenvolve, algumas profissões têm que deixar de existir, mas aí há uma luta ali ainda por esse problema dessas profissões, né? Então não era esse foco. Agora, claro que também tem as pessoas que preferem investir nas máquinas do que na mão de obra humana, né? Então gera uma desigualdade. Mas é bom lembrar que a revolução não foi feita para isso. O professor, então, o que, que marca? Qual a principal característica da revolução industrial? Gente, muito simples: aumentar a produção. Né? Então, aumentar a produção. Qual é a necessidade básica do homem, além do alimento e além da moradia? A vestimenta, pessoal. Estou até com a camiseta nova que eu pintei, né, aí para fazer a aula. Então, assim, a vestimenta é importante. Todo europeu e o mundo todo. Nós somos os únicos animais da face da Terra que precisam de uma segunda pele para sobreviver, criada culturalmente ali pelo homem. Então é muito forte, gente, o tempo todo. Isso está envolvido cultural e também necessidade humana de uma segunda pele. Você pode ver nos filmes medievais, os períodos da Idade Moderna, em muitos filmes europeus, os caras só tinham uma roupa, né? Então, ou usava aquela roupa o dia inteiro, vai tomar banho, ficava dentro do barril. Por quê? É porque era só pobre? Não era só por essas condições. Também estava ligado à produção de tecido, que não conseguiu cobrir toda a Europa e o planeta, então. Então a Revolução Industrial, ela vem com essa sacada. Eu vou aumentar a produção, né, usando máquinas, usando o trabalho humano ali, a manufatura, depois a maquinofatura, mas a ideia é desenvolver o maior número de produção. Só que junto com essa produção também se fortalece o capitalismo, que é outra característica muito forte da Revolução Industrial. Né? Agora aquele capitalismo primitivo, aquele acúmulo de capital da burguesia, né, do período do Renascimento até o período do século XVIII aí, agora se fortalece, né, nesse período
com o capitalismo agora, com o uso mesmo de tecnologias, mão de obra barata, exploração, surge o operariado, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Então é bem importante vocês entenderem essa característica aí, tá bom? E vamos entender também por que que ela acontece, eu já dei umas dicas aqui, porque ela acontece então na Inglaterra. Vamos lá então, tá aqui o slide, para a gente poder acompanhar aí. Então, por que acontece na Inglaterra? Né? Porque o pioneirismo inglês aí, porque do século XII até o século XVIII houve um acúmulo, né? A expansão marítimo comercial, a Inglaterra foi o que mais colonizou, tenha isso na cabeça, porque muita gente acha que a Espanha e Portugal foi o que mais colonizou, não foram, tá? Como a gente acaba se fortalecendo, a gente fala muito sobre a colonização portuguesa, mas a Inglaterra colonizou 100 vezes mais do que Portugal e Espanha, e fora que as colônias principalmente de Portugal, acabava dando parte aí para a Inglaterra como proteção e também por desenvolver tecnologia que passava para Portugal, né? Então tem outras condições aí muito fortes. Por exemplo, mais da metade do ouro do Brasil foi para a Inglaterra, já justamente por esses combinados aí entre eles, tá bom? Bom, então se fortalece essa economia aí, capitalista pelo capitalismo primitivo, pelos esses burgueses, eles acumularam muito, então tinha como investir, então tinha como eles construir o galpão, construir aquele galpão gigantesco, colocar a luz, colocar as pessoas para trabalhar, então vai desenvolver muito aí usando esse capital da expansão marítimo comercial aí, do mercantilismo, tá bom? E também é bom lembrar que com o protestantismo, né, que a gente já viu isso, com o protestantismo, o que vai acontecer? A Igreja Católica vai perder poder. E no caso da Inglaterra, nasce o anglicanismo, a Igreja Católica é expulsa, vai ficar muita terra. Então também a outra sacada também, a expropriação das terras da Igreja, também de parte da nobreza, vão perder muitas terras aí, porque agora o rei dividiu o poder com a burguesia. E também agora esses caras vão ter esses lugares para fazer esses galpões e fazer a produção ali, contratar então um monte de inventores e produzir aí as suas invenções, tentando resolver esse problema de aumentar a produção de tudo ali para ser vendido e consumido. Vai vir o êxodo rural também, continua aqui fortemente o êxodo rural, as pessoas saem do campo, os caras colocavam faixas na porta das fábricas e colocavam, venho trabalhar, venho enriquecer como eu, né? E claro que a população, o operário, não vai enriquecer como eles. Então tem uma revolução agrícola, vai melhorar a agricultura também, só que começa o êxodo rural, as pessoas preferem sair do campo e ir para as cidades. E agora vão acumular, como o capitalismo até hoje é assim, fortalece essa ideia. Você pode ver que nós vivemos em grande senso, vocês estão ouvindo o cachorro latindo aqui, porque eu estou num prédio com mais de 11 torres aqui em volta, né? A gente vive no caos de trânsito, que é outra sacada muito forte do capitalismo. Eu não posso espalhar as pessoas, eu tenho que acumular, é o caos, né? Ó, o Deus caos aí, grego, entrando no meio, então é o caos, todo mundo acumulado, e eu tenho um controle. E vai surgir então um caos, que essas pessoas não vão ter condição de moradia, né? Como a gente tem essa dificuldade de moradia até os dias atuais. Então se fortalece mais aí nesse período, então, colocando essas pessoas então para morar em lugares pequenos, todos juntos aí, cortiços, tanto que vai virar livros, né? Muito livro de literatura fala sobre esses cortiços aí, onde vai acontecer muitas histórias e também muito sofrimento. Tá? Então começa o desenvolvimento de uma linha de produção manufatureira e agora surge então uma divisão do trabalho, uma divisão social do trabalho, que Karl Marx vai questionar muito sobre isso. Então essa divisão do trabalho, olha que interessante, eu vou expropriar, é a expropriação dos saberes do trabalhador. Então aqueles saberes do campo, aquela tecnologia que o artesão tinha, já não vai servir mais aqui. Como assim, professor? O artesão, ele sabe o trabalho completo, ele vai fazer um calçado, ele vai fazer um sapato, ok? Então ele vai fazer todo, ele vai desenhar, ele vai cortar o couro, ele que vai colar, ele que vai pregar, ele que vai fazer todo o calçado, ele sabe tudo ali. E tanto que quem é que vai aprender com ele? Geralmente um filho, um neto, né, os pupilos, os aprendizes que vai passar de pai para filho ou de família, né? Então vai passando ali no processo. E você vai comprar, você tem que então... Vai demorar um mês para aquilo ser feito para você. Você vai ter que comprar e agendar o seu pedido ali. Então agora, pode ver que até hoje, todo o trabalho artesão, é um trabalho caro, porque ele faz todo o trabalho. E nenhum trabalho é igual ao outro, né? A ideia desses caras agora, dessa burguesia
expropriar esse trabalhador. Ele não precisa saber todas as partes. Eu vou ter um controle sobre esse trabalhador. E também outra sacada também que é importante para entender o vestibular é que na Inglaterra também existe uma reserva carbonífera muito forte. Quando vem a revolução aí usando o carvão, o vapor, né? Então tanto o carvão mineral quanto o carvão natural vai ser muito forte, muito usado nesse período aí. Então eles vão ter muito carvão para consumir e para queimar, com a parte aí da primeira e entre a primeira e segunda revolução industrial, ok? E claro, o controle político do poder da burguesia. A burguesia está com poder político muito forte na Europa. Por quê? Por causa da revolução inglesa. Então, na revolução inglesa eles vão fortalecer aqui um poder e vai usufruir nesse período, ok? Vamos lá dar algumas principais características aí, então, históricas sobre a revolução industrial. Vamos lá, transformação do sistema manual, né? Então era manufaturado. Gilmar, o que era manufaturado? Tinha um trabalho artesanal, o trabalho manufatura e depois se torna então o trabalho maquinofatura. Então a manufatura, ele vai pegar esses artesãos, vai colocar no galpão e dividir e vai expropriar o conhecimento todo dele. Agora não precisa ter todo o conhecimento, ele vai fazer uma parte só. Então começa a fazer o trabalho manual. Então era manufatura, manual, mas já dividido. Tanto que vão surgir movimentos e organizações desses trabalhadores nesse período aí, né? Então ele já começa a se organizar ali, colocando esses artesãos para trabalhar. E agora, como ele faz uma função só, ele pode até ensinar para outros com mais agilidade e velocidade, e esse cara não precisa ganhar muito, porque ele não conhece todo o processo. Então esse processo agora começa a sair da manufatura, que era a energia humana, e agora os caras começam a inventar máquinas, né? Vamos dar exemplo aí, como eu falei para vocês, a sacada da indústria têxtil, do tecido, até hoje, gente, o tecido é igual, você pode encostar, ele tem mais tecnologia, mas é tudo linhas cruzadas, trançadas até os dias atuais, só a tecnologia que foi avançada. Mas então precisava de uma revolução. Um cara, então, ele vê lá o tear, que a mulher dele, então levanta, abre o tear, passa uma linha, fecha, abre o tear. Ele vê que aquele movimento era repetitivo, abre e fecha. Ele liga aquilo no moinho e aquilo aumenta a velocidade. Agora, a esposa dele, em vez de pisar, abrir, fechar e pôr a linha, ela só põe a linha. Uou, virou uma velocidade, ó. Aqui a imagem para vocês da Spin Jane, tanto que ele deu o nome em homenagem à esposa dele, Spin Jane aí, né? A Jane era o nome da esposa dele, então essa foi uma das primeiras máquinas, e aí começa um outro processo, a revolução começa a fortalecer, todo mundo começa a correr atrás de uma forma ainda hidráulica, e depois com o vapor, né, que é outra sacada, os caras tamparam uma panela e de repente essa panela explodiu e perceberam que o vapor tinha uma pressão assustadora. Então vem aí as máquinas a vapores aí como locomotivas, etc. E aí agora com essas invenções, o que é máquina? É aquilo que é usado, não é uma palavra nova, é uma palavra que vem do grego, vem também do latim. Então é sem ajuda humana, né? Então maquinofatura, matrix, máquina, né? Tem motor, vem tudo dessa ideia. Algo que movimenta, que era ligado aos deuses, na verdade, naquele período, né, na origem da palavra, mas agora é a máquina, agora ela vai movimentar sem a mão humana. Claro que nesse início ela vai ainda precisar do humano ali do lado a lado ainda, por isso chamado então de maquinofatura. Agora, eu vou colocar esse galpão com muita claridade, todo mundo trabalhando, todo o trabalho dividido ali, tudo bonitinho, divididinho o trabalho, fortalecendo aí. E cada um faz uma parte desse trabalho. Agora o artesão, ele não é mais um artesão que sabe toda a função. Agora um corta, faz o desenho, o outro corta, o outro que prega, o outro que faz o cadarço. Então agora cada um faz, o outro que vai polir. Ou seja, a divisão do trabalho. Isso é feito mais rápido, né, com mais agilidade. Então aumenta a produção. Isso vai ser muito forte nesse período aí. Então agora o ritmo do trabalho não é mais controlado pela mão humana ou pela força humana, agora é controlado pelas máquinas. Tanto que Charlie Chaplin faz uma crítica, que vocês já viram isso nos filmes dele, né? Então aquela crítica daquela velocidade da esteira, que já a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no período do toyotismo aí, tá bom? Então o ritmo agora é dado então pelas máquinas, tá bom? O aumento da produtividade, então, e o controle do trabalho. Olha só, agora eu vou controlar esse trabalho, custos menores para a mercadoria. Então, quanto mais eu fabrico, mais barato fica e menos esse trabalhador ganha e mais esse trabalhador trabalha, né? Então, aumenta o ritmo ali pelas máquinas, né? Então, da produção. A maioria dos trabalhadores foi transformada em operários
Operário está ligado àquela ideia do que seria o operário, professor. É como uma formiga, né? Só faz aquilo, e também está ligado à ideia da mão de obra não qualificada, de origem rural. Então havia uma massa gigantesca de pessoas saindo do campo para ir para as cidades para trabalhar, mas eles não eram qualificados. Agora, você vai só pregar ali, ele vai ser qualificado em 1 hora. Então, esse trabalho, então, operário está ligado a essa ideia. Então, vem aí a concretização, Karl Marx vai fazer uma crítica, vem a concretização das relações capitalistas de produção. Olha que loucura, e faz a gente pensar nisso até os dias atuais. Então, ó, os meios de produção são propriedade de quem não é produtor. Quem é esse cara? O burguês. Ou seja, ele não sabe fazer aquilo, mas ele contrata alguém que vai fazer, e ele vai ganhar dinheiro com a mão de obra, o trabalho de outro que está especializado, que sabe fazer aquilo. Então, olha que interessante, os meios de produção são propriedades de não produtores, que no caso é a burguesia do período. E olha que enquanto os produtores, ou seja, eu sei fazer, eu conheço a técnica, eu não sou proprietário, eu sou empregado. Então aí entra a segunda parte, enquanto os produtores não são proprietários do meio do trabalho, ou seja, a classe operária, né? Olha que loucura, e a gente percebe e a gente fortalece essa ideia até hoje. Hoje nós temos as startups, hoje nós temos o empreendedor, hoje já é mais reconhecido aquele que trabalha, ele vê, cara, para que eu vou trabalhar para outras pessoas se eu posso produzir sozinho e ganhar muito mais aqui de ser empregado? Então as pessoas já estão lutando. No mundo, isso já tem mais de 100 anos, no Brasil é novo, não passa de 10, 15 anos aí, mas já está surgindo, já fortemente, esse trabalhador diferente aí, e o governo, o Brasil, ainda não se renovou o suficiente para isso, mas está no processo. Eu espero que seja rápido e importante para todo mundo aí também. Agora, você de ser um CPF, você pode ser um CNPJ, dono da sua própria mão de obra. Já existe isso, já está fortalecendo, ainda é muito novo no Brasil, mas pode ocorrer como outros lugares do mundo, já acontece há mais de 100 anos, tá bom? Então, olha que interessante aí, concretização das relações capitalistas de produção. O meio de produção são propriedade do não produtor, que é o burguês, enquanto os produtores não são proprietários do meio de trabalho, que seria a classe operária, beleza? E aqui, para finalizar, a gente está chegando no final aqui desse processo, desse resuminho aqui pelo vídeo. Então, coloquei aqui para vocês as fases da Revolução, né? Então, as 3 fases da Revolução. A Revolução, pessoal, ela já está na 3ª Revolução. Na verdade, a gente já fala, na verdade, não gosto dessa palavra, na verdade, em pesquisas, nós estamos aí já no processo da 4ª Revolução Industrial, que é a biotecnologia e a nanotecnologia, ou seja, cada vez menores, né, robôs já fazendo tratamento e também até cirurgias em pessoas, por isso muito ligado à biotecnologia. Então hoje o mundo já passou. A 3ª revolução, ela marca a tecnologia da informação, mas hoje a gente já passou por esse processo. Vamos ver aqui então um pouco sobre isso. Fase da revolução. Então a primeira fase aí, energia e tecnologia, máquina a vapor e uso do carvão, ok? Setores econômicos, né, indústria têxtil, a tecelagem e a metalurgia, fortemente ali o ferro, ok? E depois ideias e sistemas, o liberalismo, característica de Adam Smith, ou seja, livre concorrência, ok? Então vai do século 17 até o século 19, isso aí. Segunda Revolução Industrial, vai do 19 ao 20. Então, opa, já começa a mudar aí. Olha que interessante, segunda Revolução Industrial. Energia e tecnologia, motor a combustão, que até hoje também é a mesma base, a mesma técnica, motor a combustão, a eletricidade e, claro, se o motor a combustão, agora o uso, principalmente dos norte-americanos, do petróleo. Vão tirar mais de 26 elementos do petróleo, até o chiclete, meninos e meninas, que vocês mastigam, essa borrachinha aí, né, se pode dizer assim, vem do petróleo. É impressionante aí o petróleo. Então, motor a combustão, a eletricidade, que revoluciona o mundo até os dias atuais. A gente não vive, esses dias acabou a energia aqui em casa, minha filha perguntou se o mundo ia acabar, porque ela não tinha visto ainda que a energia acabava, né? Então, motor a combustão, eletricidade e o petróleo. Setores econômicos, opa, a Inglaterra, os Estados Unidos se fortalece com o petróleo, mas a Inglaterra se fortalece com a invenção do aço. Então, a siderurgia, então a metalurgia, ferro, então siderurgia, o aço e as petroquímicas. Começa a surgir essa indústria forte e vão se descobrir muito petróleo nos países árabes, que até hoje há conflitos e confusão aí com esse mundo do petróleo, né? E
está precisando e já tem estudos, mas ainda por motivo da força do que tem o petróleo no mundo da economia, as energias aí, ainda novas energias, fontes renováveis, ainda é uma discussão, mas ainda não chegou para todos nós ainda. Ideias e sistemas. O capitalismo se fortalece, que a gente vai classificar depois de neoliberalismo, né, na terceira revolução, o monopólio financeiro, o taylorismo e o fordismo. Professor, o que seria o fordismo? Quem é de ADM já deve ter visto sobre o Fordismo. O Fordismo, então, é uma forma. Henry Ford vai criar carro e ele vai usar todas as ideias de Taylor. O Taylor ele não produziu nada, mas ele teve uma ideia muito boa ali, né? Claro, para exploração. Então, a ideia de esteiras que vão controlar, né? As máquinas vão controlar tudo isso. Então, põe o trabalhador em fileira, essa esteira, então, pela velocidade dela, ela controla todo o trabalho. O Henry Ford teve um desperdício muito grande, mas como ele produzia muito, ganhava muito, então ele não estava preocupado com isso, né? Mas um carro que demorava aí 1 mês, 2 meses, 3 meses para ser feito, agora 1 semana, 15 dias, o carro já estava pronto usando os métodos de Taylor. O Henry Ford vai colocar em prática e ele é legal a história de Henry Ford, a gente não vai se fortalecer aqui, mas vocês podem pesquisar. Que ele falava, olha, eu vendo, você pode escolher meu carro, você pode escolher preto ou Ford T, ou seja, ele só fabricava um carro só e vendia ele para todo mundo e brincava que a pessoa podia escolher a cor e o modelo, sendo que só era Ford T e preto, tá bom? A terceira revolução alguns de nós já nascemos dentro dessa revolução. Então, ao final do século XX até os dias atuais, aí então, energia nuclear, técnicas digitais, ou seja, a revolução da tecnologia da informação, né, globalizou o mundo por causa disso. A tecnologia da informática foi impressionante e imprescindível para nós. Hoje nós estamos sofrendo até ansiedades e outras novas doenças por motivo dessa rede social, dessa loucura que a gente ainda não compreendeu tudo isso, apesar de já estarmos dentro da quarta revolução. A robótica, que se tornou a engenharia mais difícil do mundo, também tem produzido até os dias atuais ainda muita coisa e ainda vai ser produzida, ainda muito ligado a essa terceira revolução. E a biotecnologia, que é uma discussão ainda da quarta revolução, tá? Que a gente está dentro dela, então ainda não é considerado uma quarta, mas a gente está aí, como eu estou falando para vocês, já trabalhando essa ideia. Setores econômicos, a informática, tudo está ligado à informática hoje, e agora começa a surgir também os setores de serviços, né? Agora não é só aquela fábrica, aquela empresa, começam a surgir outros trabalhos. Por exemplo, o cara que fabrica o parafuso do fundo do quintal dele e vende para as grandes montadoras. Então, os setores de serviços também se ampliam nesse período. Ideias e sistemas, a globalização, o neoliberalismo, que está cada vez mais fortalecido, a sociedade pós-industrial, que somos nós aí, já com as ideias de empreendedor, microempreendedor, startups, etc. Então, o mundo está bem diferente, a sociedade pós-industrial, nós já estamos nesse processo. E o toyotismo também, que é uma característica muito interessante, que até hoje influencia o mundo todo com os seus ISOs, ou seja, com os seus certificados de qualidade, né? Então, tudo aquilo que o Henry Ford fazia de errado, o senhor Toyota vai eliminar. Então, ele vai criar carros de outras cores, você vai poder programar e quando quiser receber, que é o just in time, receber certinho o horário, o tempo do seu carro, e zero desperdício, que as empresas lutam até hoje para produzir isso aí. Então se fortalece ali no toyotismo, por isso que a gente chama na história essas novas técnicas, né, pós-sociedade industrial, de toyotismo aí, que é a busca de eliminar o desperdício, diminuir o menor número possível, e também os ISOs, né? Reciclar, reutilizar, os ISOs, né, de qualidade e tal, ok? Fechou? Então vamos lá. E a nossa atividade, professor? Eu acho que vocês vão gostar dessa atividade, tá? Primeiro que eu quero falar, eu vou fazer uma tentativa aí pelo Teams de um trabalho em grupo. Então você pode, professor, não tem um grupo, vou fazer sozinho. Pode fazer. Mas o legal é que você tente fazer, então, 2, 3, 4, 5 ou até 6 pessoas, sozinho ou até 6 pessoas, tá bom? O que eu quero? Que vocês elaborem um vídeo no máximo de 2 minutos, fazendo uma crítica social ao trabalho, ao mercado de trabalho hoje.
pode ser positiva ou negativa. Ah, eu gostaria de falar, professor, das profissões modernas e tal, futuras, pode falar. Ah, professor, eu quero fazer uma crítica contra o capitalismo, a desigualdade social, né, o trabalho nos shoppings, sabe, o excesso de trabalho, pode fazer, da forma que você quiser. O vídeo no máximo 2 minutos, tá bom? Esse vídeo não pode pegar ele pronto do YouTube e da internet, etc. A ideia é você construir. Eu quero até dar um exemplo para vocês aqui. Tem um cara chamado Steven Scott, né? A Origem das Coisas, né? O cara arrebenta, tem um canal no YouTube dele, ele é muito famoso, e ele tem os vídeos famosos com esse homenzinho que destrói tudo. E olha que legal, ele acabou de lançar um sobre a quarentena, né? Onde o homem tá preso na quarentena. Vou mostrar para vocês, ó. Se liga aí. E aí, gostaram do vídeo do cara? Muito bom, né? Ele tem um canal aí, tem muita crítica, vocês podem ver os outros vídeos dele. E ele tem um muito famoso onde ele mostra o homem destruindo tudo lá, né? Então e acumulando muito lixo, que é uma crítica dele ao exagero, ao alto consumo que a gente pratica no mundo aí, tá bom? Então, é um exemplo. Você pode fazer do que você quiser ligado à concepção do trabalho e à revolução industrial, tá bom? Então, e aí, vamos lá. O que eu preciso nesse vídeo? O vídeo, a crítica que você vai fazer positiva ou negativa dessa área, tecnologia, trabalho, desigualdade no trabalho, domínio da elite, etc, que você quiser. Mas no final tem que ter, pessoal, no final a descrição dos integrantes, ou seja, colocar o nome de todos vocês do grupo, colocar a matéria história, professor Gilmar e a ETEC. Então vai lá e coloca o nome da sua ETEC, fechou? Então é essa a ideia de vocês aí, vocês vão lançar para mim lá na barra de tarefa esses vídeos, ok? E eu tenho um desafio para vocês também. O grupo que quiser colocar no Instagram e marcar a nossa ETEC, você colocar lá e marcar a nossa ETEC, lá, para você precisa seguir a nossa ETEC, você marcando ela, vai ter uma pontuação maior. Você me avisa, professor, marquei lá a ETEC. Eu vou entrar no Instagram da ETEC e vou ver que você marcou lá, beleza? Para que as pessoas também possam ver a produção do seu trabalho. Por isso é até melhor você fazer menos que 2 minutos, tá bom? Se fazer mais que isso, joga no IGVT lá para que você possa ter o trabalho completo. Mas lá não tem problema, lá é só uma pontuação maior para quem jogar, aí vocês vão me avisar. Mas o trabalho mesmo em si, vocês vão lançar aqui para mim esse pequeno vídeo aí, aqui na barra de tarefas, fechou? Qualquer dúvida, qualquer coisa, nós vamos conversar então pelo Teams, tá bom? E aí lá eu vou expressar um pouco mais aí sobre a Revolução. Acabou nosso tempo, bons ventos, fiquem com Deus, boa semana e vamos que vamos.